Não dá para acreditar que ainda tem pessoas jogando fora garrafas PET como essa de refrigerante. Hoje eu vou te mostrar pelo menos duas formas diferentes de utilizar ela e beneficiar as nossas plantas. Elas realmente podem ser um tesouro para as nossas plantas. Essas duas formas que eu vou te ensinar a usar são realmente maravilhosas, uma melhor que outra. Você deve utilizar as duas formas nas suas plantas e, claro, ter os melhores resultados, ter tudo que a gente quer com as nossas plantas, tá? Eu sou o Renato, esse é o Pomar e Hortas Sustentáveis, mas tá chegando agora e gosta de assuntos como esse, então já vai clicando no botão de inscrever-se para não perder nenhum vídeo como esse. Não esquece também de ativar o sininho de notificação para que o YouTube mostre a você todos os novos vídeos que forem lançados aqui no canal. As garrafas PET, quando são utilizadas na nossa planta, na nossa horta, elas têm um papel fundamental e é justamente isso que a gente vai ver aqui. Como que a gente deve fazer para reaproveitar, certo? É isso que a gente chama sustentabilidade na horta, esse reaproveitamento de materiais que iam para o lixo e tornando eles nossos amigos, nossos aliados. É justamente isso que a gente vai aprender com a garrafa PET nesse vídeo de hoje, tá? Olha só. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente tem que furar alguns buraquinhos aqui embaixo, tá? Certo? Então eu vou utilizar aqui uma faca, certo? Se você for fazer isso, você deve ter cuidado para não acabar se cortando. Mas as coisas que a gente deve fazer aqui alguns buraquinhos, tá? Você pode utilizar uma faca, um prego, alguma outra coisa pontiaguda, mas dessa forma que a gente vai fazer alguns buraquinhos aqui no fundo da nossa garrafa PET, tá? Não tem problema se amassar, depois a gente pode desamassar ela. Pode furar aqui quantos buraquinhos você quiser aqui no fundo dela, certo? Você faz da maneira que você achar mais conveniente. Eu já vou te mostrar como é que isso aqui vai ser útil. Então eu vou furar aqui alguns buraquinhos. Pronto, depois de ter feito aqui alguns buraquinhos, o que a gente vai fazer agora? A gente vai cortar a nossa garrafa PET aqui em cima, tá? Essa daqui é um formato um pouco diferente, eu vou cortar aqui. Olha só, a tampa também, eu vou furar ela aqui, tá? Ou se você preferir, você simplesmente folga ela um pouco aqui. Como é que a gente vai utilizar? Olha só, tanto o primeiro quanto o segundo uso, a gente vai utilizar a garrafa dessa forma, certo? E a primeira a gente vai utilizar para fazer as nossas regas. Como é que a gente vai fazer? Olha só, dessa forma a gente vai colocar a água aqui. E como a gente percebe, se a gente fizer dessa forma aqui, ela vai perder água com muita facilidade, vai ser muito rápido. Isso aqui a gente não quer que ela perca essa água com tanta facilidade, senão a rega das nossas plantas ela vai ser praticamente inútil, certo? A nossa planta vai absorver água de uma vez e depois, olha só, rapidamente ela vai perder toda a água e não é isso que a gente quer. A gente quer um sistema mais econômico, que tenha uma liberação dessa água um pouco mais devagar, e é justamente esse primeiro uso que a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer com que essa água ela saia daqui, ela seja liberada para a planta mais lentamente. Mas como é que a gente deve fazer isso? Para essa primeira forma que eu vou te mostrar, eu vou utilizar aqui em um vaso, uma planta que está em vaso, mas você pode utilizar essa mesma técnica em outro tipo de planta também, uma planta que não está em vaso, tá? E a forma que a gente vai utilizar para que a gente não perca essa água com tanta facilidade é muito simples. Como a gente vê, a garrafa aqui ainda está pingando, então olha só, a gente vai colocar essa garrafa aqui, certo? A gente vai aterrar um pouco dessa garrafa, é justamente isso que a gente vai fazer. Se você preferir, nesse caso, você não quer cortar esses buraquinhos, fazer esses buraquinhos em todos os lados, você faz eles apenas de um lado aqui, que você vai colocar no pezinho da sua planta. Então agora a gente vai cavar aqui um pouco e a gente vai colocar aqui, certo? Você pode aterrar ela bastante, cuidado para não danificar as raízes da sua planta, certo? Feito isso, eu vou deixar aqui um pouco ela de fora, mas você pode aterrar ela também totalmente, certo? Essa planta que eu estou fazendo aqui, ela tem uma raiz, a raiz dela não é muito profunda, por isso que eu estou deixando essa parte aqui, para que a água ela pegue justamente das raízes da nossa planta, certo? Mas se você tem uma planta que tem uma raiz mais profunda, você quer ocupar
todo o espaço do vaso com essa umidade, então você pode colocar um pouco mais fundo e, claro, também fazer alguns buracos mais em cima. Depois de fazer isso, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui algodão, tá? Aí vem aqui mais uma função muito importante do algodão, certo? Você vai colocar esse algodão aqui, tá? Qualquer tipo de algodão, olha só. Depois disso você vem colocar aqui a parte de cima da garrafinha que você cortou. E agora a gente vai colocar água aqui, tá? Mas Renato, por que é que a gente está fazendo isso? Por que o algodão? Olha só, as nossas plantas, elas não precisam de toda essa água de uma vez. O que elas querem água aos poucos, que essa água vá sendo liberada aos poucos, certo? É um dos pontos importantes de você que cultiva. Muitas pessoas colocam tudo isso de uma vez, coloca adubo de uma vez e esquece, coloca água de uma vez e esquece. Isso não é importante, isso não é bom, não é isso que a nossa planta quer. A nossa planta quer sempre uma constância, quer água aos poucos, quer adubo aos poucos também. Então, dessa forma, aquela água que ia demorar aí um dia para ser absorvida, para ser liberada para a nossa planta, ela ia perder muita água por transpiração, que é principalmente a água que se perde por transpiração, certo? Essa evaporação. Então, dessa forma, a liberação vai ser lenta e ela vai perder a água muito mais lentamente. Então, dessa forma, ela vai aproveitar ao máximo, vai demorar aí 2, 3, 4 dias, dependendo do tamanho da garrafa e, claro, dependendo também do tanto de algodão que você está utilizando aqui, tá? Então, aqui mais um ponto importante para você ter todas as belezas que as suas plantas tanto querem, todas aquela beleza, toda aquela maravilha que você tanto espera das suas plantas, sejam elas de vaso, sejam elas de exterior, certo, do quintal, independente qual seja o tipo de planta. Você deve fazer sempre o melhor para que elas fiquem sempre lindas, bonitas e saudáveis. Para essa segunda forma que a gente vai utilizar a nossa garrafa PET para obter os resultados, olha só, a gente vai utilizar basicamente as mesmas coisas, certo? Olha só os botões florais que estão surgindo aqui nessa rosa do deserto, são realmente lindos, divinos, certo? Mas como é que a gente vai fazer? Também é bem simples, tá? A gente vai voltar a câmera um pouco aqui mais para baixo e a gente vai seguir os mesmos passos. Quais são esses passos, Renato? Olha só, já tenho aqui a garrafa. Como essa planta é um pouco menor, esse vaso é um pouco menor, então eu recortei aqui. Eu vou utilizar uma garrafa também um pouquinho menor, você pode adaptar de acordo com a sua planta, tá? Então, da mesma forma, a gente vai furar aqui alguns buraquinhos aqui no fundo da nossa garrafa, que é justamente por aqui que vão sair o que a gente vai colocar aqui nessa garrafa, certo? Vou furar também um buraquinho aqui nessa tampa. A gente vai colocar aqui da mesma forma, tá? Vou deixar um pouco folgado e de início a gente vai fazer a mesma coisa, certo? A gente vai colocar aqui, furar aqui um buraquinho para a gente colocar a nossa garrafinha, certo? A gente vai fazer da mesma forma. A gente vai aterrar aqui. Da mesma forma eu vou fazer nessa. Eu não vou colocar ela totalmente, porque a planta ela não está com a raiz muito profunda. Esse vaso aqui para essa rosa do deserto, ela não tem uma raiz tão profunda. E agora o que a gente vai fazer? Agora, ao invés de colocar água, de colocar algodão, a gente vai colocar isso aqui, certo? Mas Renato, o que é isso aqui? Isso aqui é humus de minhoca. Olha só. Então vou colocar esse humus aqui. Por que a gente deve fazer isso, Renato? Eu não estou entendendo. Isso aqui é um passo muito importante, certo? Se a gente colocasse esse humus diretamente nas raízes da nossa planta, dessa forma que ele está aqui, possivelmente a gente iria queimar. A gente está dando muito nutriente de uma vez só para a nossa planta e ela não vai gostar disso. Então a gente vai colocar aqui, certo? O humus da nossa minhoca vai evitar esse contato direto com as raízes da nossa planta, certo? Você colocar aí de uma forma que seja conveniente a quantidade de acordo com a sua planta. E como eu falei, a planta ela não vai querer todos os nutrientes de uma só vez, ela vai querer aos poucos. Então depois disso a gente coloca aqui, coloca a tampa, certo? E agora a gente faz normalmente, a gente vem com as nossas regas, certo? Então você pode regar ela por aqui também.
Mas o que é que isso vai acontecer? Dessa forma, ela vai estar liberando tanto a água quanto os nutrientes que tem no nosso humus. Ela vai estar liberando de forma lenta, que é justamente isso que a nossa planta quer. Então, por aqui, você rega apenas uma vez por semana, já está sendo suficiente. Isso aqui vai demorar pelo menos 2 meses, certo? Após 2 meses você faz essa troca, após 2 meses você faz essa troca e fica regando apenas uma vez por semana por aqui. E essa liberação de nutrientes, essa liberação dessa água nitrogenada, dessa água adubada, ela vai sendo liberada de forma lenta, de forma contínua, e é justamente isso que as nossas plantas querem. Adubos constantes, só que em pequenas quantidades. É justamente o cenário perfeito que a nossa planta quer para crescer e para desenvolver bem da forma que ela tanto quer, da forma que ela tanto precisa. E como você viu, eu te dei aqui alguns super motivos para a partir de agora você aproveitar melhor as garrafas PETs e melhorar o desempenho, melhorar o desenvolvimento das suas plantas, que é justamente isso que a gente tanto quer, isso que a gente tanto busca. Muitas vezes comprando coisas caras, comprando produtos caros, gastando dinheiro à toa, sendo que aquela opção, aquela forma da gente cuidar das nossas plantas está bem aqui do lado, bem acessível, sem precisar você estar gastando muito dinheiro com isso. As nossas plantas, elas não precisam de muito, mas elas requerem cuidado, elas precisam de cuidados. Como já falei em alguns outros vídeos aqui, as nossas plantas não são objetos, elas são seres vivos e elas precisam de cuidados, elas precisam de carinhos para crescer e para ficar bem e, claro, muito saudáveis, tá? Então, gostou desse vídeo? Deixa aquele like e clica para se inscrever aqui no Pomar e Hortas Sustentáveis. Eu tenho 2 ótimas sugestões de vídeos, eu vou deixar esses vídeos disponíveis aqui para que você possa assistir eles também por inteiro, tá? Então eu espero você em um desses 2 vídeos. Renato Pomar e Hortas Sustentáveis por aqui. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.